Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Como estamos neste dia maravilhoso, quinta-feira, top das galáxias. E estamos aqui para mais uma palavra, para mais uma aula maravilhosa aí para você. Bom, se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Todos os dias estamos aqui nesse desafio maravilhoso, 365 dias, já estamos aí quase na metade, 146 dias já andamos muito, né? Já falamos bastante sobre muitos assuntos e todos para a nossa edificação, para você crescer como pessoa, crescer como profissional, crescer no seu relacionamento com Deus, crescer no seu negócio, crescer aí no seu trabalho e em todas as áreas da sua vida, né? Nós já falamos sobre casamento, já falamos sobre dinheiro, já falamos sobre negócio, já falamos sobre vida espiritual, falamos sobre vários assuntos, cada dia um pouquinho, né? E nós estamos aí na série Mudança de Vida, que são algumas orientações que eu estou dando a você para que a sua vida venha realmente ser transformada. Os passos que eu dei na minha vida, na minha carreira, no meu negócio, que fizeram toda a diferença na minha vida, e é sobre isso que a gente está falando nessa série, tá bom? Mudanças de vida. O papo de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nós estamos nessa pegada, né, de falar alguns assuntos importantes e a gente não pode... A gente já falou sobre planejamento, já falou sobre sonhos, já falou sobre o quadro dos sonhos, né? Ontem foi bem bacana, nós explicamos aqui como que você constrói esse quadro dos sonhos, que é algo bem interessante, algo que eu tenho praticado na minha vida desde 2020 e tem feito assim uma enorme diferença, né? Quando eu lembro que eu coloquei ali a minha data de saída da empresa, né, quando que seria a minha transição de carreira. E todos os dias eu olhava para esse quadro e eu ficava pensando, né, nossa, como é que eu vou fazer isso? Como eu não, eu não tenho condições de fazer essa transição. Eu pensava assim. Só que quando você vai se esforçando, quando você vai tendo realmente um objetivo muito claro, você vai andando em direção a ele. E de um jeito ou de outro, ele acabou se concretizando, né? Que foi justamente em janeiro de 2020 que eu saí do emprego anterior que eu tinha. Bom dia! Do emprego anterior que tinha. Então, isso era um objetivo que estava lá no meu quadro, né? Então, foi muito interessante porque tudo cooperou para que isso acontecesse. Porque e eu não olhei tanto assim para as condições, né? Porque eu estava afastada do trabalho e eu estava um pouco doente, né? Então, foi uma série de acontecimentos que foram ali me levando para sair da empresa. E graças a Deus eu consegui sair e nada me faltou, né? Então foi esse processo de transição de carreira. Foi um objetivo que eu coloquei no meu quadro. Então eu uso esse quadro desde 2020 e tem me ajudado bastante, né? Tem, sabe, quando você olha para aquele objetivo, a sua mente ela vai se abrindo mais para que você venha construir ali caminhos para chegar até lá. Então eu espero que realmente você tenha gostado aí desse ensino, né, que eu passei para vocês, desse quadro, que é uma ferramenta maravilhosa. Bom, e nós vamos falar hoje sobre alimentação, que é algo também que é necessário pensar, refazer, analisar tudo aquilo que nós nos alimentamos, porque também serve para edificação. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela envolve, né, engloba tudo, todas as áreas da nossa vida. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, primeiro ponto, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós devemos fazer, deve ser para a glória de Deus. Seja no simples ao acordar, quando você ali tem um momento de intimidade, no seu devocional, quando você ora, quando você lê ali a palavra, isso para glorificar a Deus, e também na sua atitude, no seu dia a dia, aquilo que vai acontecendo no decorrer do dia, ali na convivência no café da manhã, com a sua família, tudo isso precisa glorificar o nome do Senhor.
E se tudo precisa glorificar o nome dele, é necessário a gente pensar também a respeito da alimentação que nós temos, porque se a minha alimentação ela não glorifica o nome do Senhor Jesus, então eu preciso mudá-la. Eu preciso pensar sobre isso, que é o que as pessoas normalmente não pensam, né? Só vai comendo tudo, qualquer coisa, e aí vai acabando, porque eu entendo assim, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar desse templo. Então, quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida exatamente daquilo que você está comendo, daquilo que você está bebendo, então você está cuidando desse templo. Porque imagina só, se você, nós temos energia através de duas coisas, né? Daquilo que nós comemos e das atividades físicas que nós praticamos. Então, quando você é alimentado ali de maneira saudável, você consegue ter mais energia para poder aguentar o pique do dia a dia, para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando você tem ali essa consciência de que você precisa realmente cuidar daquilo que você come, daquilo que você se alimenta, e não só a alimentação física, mas a alimentação espiritual também, né? Tudo realmente precisa ser glorificado no nome do Senhor Jesus. Existem pessoas que ela não têm ali a preocupação de cuidar do seu alimento espiritual. Que é o alimento espiritual? É ler a palavra diariamente, é estudar a palavra, né? Estudar ali os versículos, sabe, pedir para que o Espírito de Deus ele venha orientar, venha dizer assim, olha, é isso aqui que significa, é isso aqui que é preciso ser desvendado. Eu já estou preparando a nossa nova série, né? E é muito interessante como a gente vai estudando e vai buscando ali a palavra e ela vai sendo revelada de tal forma que a gente fica pensando, nossa, eu já li várias vezes isso e eu nunca tinha percebido, né, com esse olhar. Então, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e a gente precisa, de fato, se alimentar dela todos os dias. Assim como a gente tem ali o alimento físico, o alimento que a gente precisa comer de 3 em 3 horas, né, que os nutricionistas indicam, nós precisamos também da alimentação espiritual, porque tudo deve ser para a glória de Deus. Então, a nossa vida ela só é transformada quando nós temos, de fato, essa aliança com Deus, que nos faz ser cheios dele, e quanto mais você busca ele, quanto mais você lê a palavra dele, mais cheio você vai ficando, mais ali renovado você vai ficando. E quanto mais renovado você ficar, mais forte você vai estar, né? A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, para você realmente poder todas as coisas, é preciso estar aliançado, e precisa estar conectado. E essa conexão, ela vem de uma alimentação diária, de você buscar todos os dias, em orar, em ler a palavra, mas também de poder se alimentar de forma saudável, cuidar da sua alimentação. Existe um dos pecados, né, que se chama gula, quando a pessoa ela se mata de comer, vai comendo, que não tá mais nem com fome, mas continua comendo. E um comportamento assim, ele não glorifica o nome do Senhor Jesus. Aqui em casa a gente tem 2 gatos. Eles estão aqui pertinho do meu pé aqui deitado, né? E é interessante que tem um deles que é o mais calminho, mas ele parece que tem uma lombriga enorme na barriga dele, que ele vive com fome. E é toda hora que a gente coloca ali uma comida, ele vai lá e come. E quando a gente não bota, ele fica miando, até a gente colocar pra ele. Então, por exemplo, se fosse um adulto com um comportamento assim, ó, ou uma criança, ou um ser humano com um comportamento assim, a gente já ia falar que é algo estranho, né? É impressionante que os animais também têm personalidade. Mas ele fica comendo, acho que nem tá com fome, mas continua comendo, parece que com medo de a comida acabar ou alguma coisa assim. Não sei o que passa na mente não passa nada, né? Porque é um animal. Mas observando isso, a gente percebe que existem pessoas que são assim também, que se deixam levar pela compulsividade, que sabe que vai comendo besteira, vai comendo
coisas que não são saudáveis por uma crise de ansiedade. Tem gente que tem crise de ansiedade e fica se alimentando de um monte de besteira mesmo, comendo assim coisas que vão prejudicar a saúde dela, e isso não glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós pensamos assim, como que eu posso glorificar o nome de Deus através da minha vida? Quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida de você mesmo, da sua mentalidade, do seu corpo e de tudo que envolve você, de tudo que você faz. Porque o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado, e a gente precisa realmente mostrar isso através da nossa vida. Nós precisamos ser exemplos dentro de casa, fora de casa e em qualquer lugar que nós formos estar, né? Tiago, ele fala no livro dele, que não, no livro de Tiago, né, que não tem como sair de uma fonte, jorrar de uma fonte, água doce e água amarga. Não tem como. O que isso significa? Que se a pessoa, ela diz ser cristã, ela diz ser de Deus, ela diz fazer a vontade de Deus, é necessário que ela cumpra esse propósito, que ela mude realmente a sua vida, o seu comportamento. E aí existem pessoas que ela coloca só um dedinho ali, né, só um pezinho, e fica lá em cima do muro. Não faz nem aquilo que precisa ser feito e fica se deixando levar ali pelas suas emoções, pelos seus maus hábitos alimentares, e isso prejudica todo o corpo dela, toda a mentalidade dela, principalmente as pessoas que comem por alguma crise de ansiedade, por alguma crise emocional, crise existencial. Então, por isso que tem algumas pessoas que são bem obesas mesmo, porque elas já, desligaram, assim, o modo de cuidar de si mesma. Elas só ligaram o modo sobrevivência e ali ficam se alimentando. E a maioria é questão emocional mesmo, sabe? Quando a pessoa passa por alguma crise, por algum problema, e aí ela fica ali se alimentando, até não aguentar mais, né? Até chegar... Uma vez eu assisti um vídeo de um homem que ele tava, muito gordo, e ele tava... não era gordo, é obeso mesmo, né? E aí tava ferindo, assim, debaixo da barriga dele, porque quando a gente precisa limpar todas as áreas do corpo, né? E se não limpar, ela cria bactéria. E aí ele era, assim, sabe, tão grande que ele precisava de ajuda para poder fazer essa limpeza. E é bem triste, é uma situação, assim, bem pesada. Mas, como a gente acabou de ler, né? Seja comendo, seja bebendo, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Então, precisamos cuidar dessa parte da nossa vida também. A gente acha que o sucesso, né, o empreendedorismo, uma vida profissional, ela não tem que passar por isso, mas na verdade tem. Nós precisamos estar... Todas as áreas da nossa vida precisam estar 100% saudáveis, precisa estar 100% funcionando. Então, não é só cuidar da vida espiritual, mas da vida física também, da sua vida material, do seu corpo em si, do templo do Espírito Santo. Então, quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida daquilo que você bebe, né? Eu tomei uma decisão de que eu não ia mais tomar refrigerante. Até agora nós estamos em maio, né? Não, maio, 5 meses já que eu não tomo refrigerante, e isso pra mim tem sido uma vitória. No começo foi bem difícil, porque eu vi uma Coca-Cola, já queria tomar, já queria, sabe? Ficava com água na boca, mas graças a Deus isso passou. E agora ficou mais comum, né? Então essa questão da alimentação é uma clareza que nós precisamos ter pra nossa vida também, de pensar assim, nossa, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente. Sabe, quando você tem o autodomínio, é você dominar o seu corpo, dominar a sua mente, dominar o seu espírito, né? O seu espírito, ele se conecta diretamente com a fonte, que é o Espírito de Deus. A sua alma, ela governa ali sobre o seu corpo, governa sobre todas as coisas debaixo do céu, e o seu corpo, ele precisa somente desfrutar daquilo dali que a sua alma já está governando. Então, isso tudo realmente é um processo. A nossa mente, ela precisa abrir mais para cuidar dos hábitos alimentares. A gente acha que às vezes isso não importa, não é necessário, mas é sim. A gente precisa cuidar dessa área da nossa vida também, porque imagina só, vamos colocar aqui uma hipótese: você conseguiu sucesso no seu negócio, ele cresceu, expandiu, tem funcionários, tem pessoas trabalhando para você, você consegue ter um prolabore muito bom, e aí o tempo vai passando e você não tem mais a energia, não tem gás, não tem saúde
para poder continuar, para poder tomar ali o negócio e fazer aquilo que precisa ser feito. E aí fica gastando dinheiro com médico, fica gastando dinheiro indo para o hospital, sendo que se você tivesse uma alimentação saudável, se você cuidasse da sua saúde, você não precisaria estar passando por isso futuramente, né? Então, porque que existem muitas pessoas aí que são ricas, mas que não conseguem usufruir do próprio dinheiro, que vivem em hospital, que vivem doente, porque elas não tiveram essa observação de cuidar de si mesma. Então, quando a gente se preocupa muito com os outros, né? Principalmente quem é mãe, preocupa muito com os filhos, da alimentação deles, do bem-estar deles, mas precisamos olhar para nós também. Precisamos ter esse autocuidado, de ver exatamente aquilo que nós estamos comendo e isso foi um processo, na verdade está sendo um processo para mim, porque eu sempre fui acostumada muito a comer besteira, a comer coisas que não foram muito saudáveis. Então, quando eu ainda estou nesse processo de mudança, de escolher algo melhor para comer, de ter o cuidado ali de comer verduras, né, que quando criança eu não comia. Então, tudo isso eu entendo que faz com que você tenha mais energia, faz com que você veja a diferença na sua vida e principalmente faz com que você tenha uma vida mais saudável. E quando você tem uma vida mais saudável, você pode de fato usufruir daquilo que você tem conquistado e que ainda vai conquistar. Então, quando você cuida da alimentação, você previne doenças, né? Você, tem a questão da diabetes, né? Que é uma doença que quando vai chegando a uma determinada idade, que na verdade a diabetes ela não tem cura, né? Mas quando vai chegando a uma determinada idade, a pessoa tem que cortar algum membro do corpo ali porque tá ferido, que ele não vai mais curar. Essa semana uma cliente nossa falou que o marido dela precisou amputar a perna porque ela estava no nível de diabetes muito alto e se deixasse, né, a ferida crescer, ela ia impactar todo o restante da perna dele ali e provavelmente depois do corpo. Então precisaram amputar. Então a seriedade que a diabetes é uma doença causada através do açúcar. Então a gente percebe o quê? Que a pessoa não tomou cuidado ali na alimentação. Então tudo isso, todo esse cuidado nós precisamos ter com aquilo que nós consumimos, com aquilo que nós estamos ali nos propondo. E tem gente que, sabe, não liga pra nada disso, come mesmo qualquer coisa né, a pessoa fala assim, eu não engordo, eu não tenho a questão de engordar, mas eu acredito que nem seja nem tanto essa questão da gordura, mas sim da saúde mesmo, que nós precisamos de vigor, precisamos de força para aguentar o pique do dia a dia, né? Para aguentar todos os dias ali, todos os processos que precisam ser enfrentados, tá bom? A alimentação saudável, ela previne doenças e nós precisamos preparar o nosso corpo para a energia, para termos energia. E isso começa da onde? Da alimentação. Não só a alimentação física, mas a alimentação espiritual também, tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua benignidade. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ajudar a tomarmos decisões mais específicas, meu Deus, em relação àquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós fazemos, para que o Senhor venha a ser glorificado em tudo o que fizermos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, no dia de hoje você venha pensar no tipo de alimento que você está consumindo, se você tem olhado ali para fazer cuidado da sua saúde, né, ter feito check-up algumas vezes, né, que precisa ser feito. Tudo isso a gente precisa cuidar, porque não adianta a gente ter um bom negócio, trabalhar bastante e então poder usufruir daquilo dali. Então, é necessário cuidarmos de nós mesmos, tá bom? Um beijo no seu coração, tenha um ótimo dia, uma quinta-feira maravilhosa e fique atento aí nas alimentações que você está consumindo, tá bom? Beijão, até amanhã.